Em Hogwarts, os alunos do primeiro ano precisam passar pela cerimônia de seleção de casas, e essas casas são Grifinória, Sonserina, Corvinal e a melhor delas, a Lufa-Lufa. E o nosso trio de ouro, Harry, Rony e Hermione, são selecionados para a casa da Grifinória. Porém, cada um deles tem características que combinam com as outras 3 casas. E existe uma teoria que diz que o nosso trio não deveria estar na Grifinória, mas sim cada um em uma das outras 3 casas. E no vídeo de hoje nós vamos analisar esta teoria. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Bom, como eu disse, existe uma teoria que diz que Harry, Rony e Hermione não deveriam estar na Grifinória. Harry deveria ter sido enviado para Sonserina, Rony enviado para Lufa-Lufa e Hermione para Corvinal. E essa teoria se sustenta apenas na personalidade e construção dos personagens em uma única conversa de Dumbledore com Harry, que, em A Câmara Secreta, Dumbledore diz a Harry que o motivo dele ter ido para a Grifinória é porque ele havia pedido para o Chapéu Seletor. Então, de acordo com a teoria, os 3 teriam pedidos para ir para a Grifinória e não para as outras casas. É inegável que os 3 personagens têm personalidades, características que o enquadrariam nas outras casas. Mas isso não quer dizer que eles não se enquadrariam na Grifinória. Isso não quer dizer que eles não seriam legítimos grifinórios. E eu tenho alguns pontos para se levantar em relação a isso. E o primeiro ponto é que, de acordo com a teoria, você pedir para ir para uma casa quer dizer que o Chapéu Seletor vai te colocar nesta casa. O que não é verdade. O fato de você querer ou não ir para uma casa não te garante que o Chapéu Seletor vai te colocar nesta casa. Como, por exemplo, Neville Longbottom. Neville não gostaria de ter ido para a Grifinória, porque ele, no início da história, Neville achava que ele seria uma vergonha para a casa da Grifinória, e por isso ele não gostaria de ir para aquela casa, e ele desejava ir para a casa da Lufa-Lufa. No final de Relíquias da Morte, ninguém discute que o Neville é um grifinório de fato. Dito isso, quando o Harry está com o Chapéu Seletor na cabeça, a única coisa que ele pedia para o Chapéu Seletor era não colocá-lo na Sonserina, já que Harry já sabia de que o bruxo que havia matado seus pais e havia tentado matá-lo havia sido um bruxo da casa de Sonserina. Ele em nenhum momento chegou a pedir para ir para a Grifinória, ele simplesmente pediu para não ir para a Sonserina. E como Harry tinha características tanto da Grifinória quanto da Sonserina, e o Chapéu Seletor até tinha certa dúvida em qual casa colocá-lo, ele levou em consideração o desejo do bruxo e o enviou para a Grifinória. Já no caso da Hermione, é um pouco diferente. Quando ela vê Rony e Harry pela primeira vez lá no Expresso de Hogwarts, ela comenta que gostaria de ir para a casa da Grifinória, mas caso ela fosse selecionada para a casa da Corvinal, também seria uma ótima escolha para ela. E Hermione havia sido uma das seleções mais demoradas daquele ano. Isso porque o Chapéu Seletor realmente tinha dúvidas de qual casa enviá-la. E a Hermione explica isso lá em Ordem da Fênix, quando ela cria os galeões falsos para a armada de Dumbledore. Ela diz o seguinte: bom, o Chapéu Seletor pensou seriamente em me mandar para Corvinal, contou Hermione animada, mas acabou decidindo pela Grifinória. Mesmo Hermione sendo muito inteligente, lógica, estudiosa e tudo mais, além de ter outras características de um corvino, a Hermione era muito cética com relação a alguns conhecimentos que ela considerava subjetivos ou que não vinham de livros. Como, por exemplo, quando Harry encontra instruções escritas à mão no seu livro de poções que havia sido do Príncipe Mestiço, que não ia de acordo com o que estava realmente escrito nos livros. E a Hermione não segue essas instruções porque simplesmente elas não estavam escritas no livro dela. Fora que ela também era extremamente cética, se abria para aprender coisas como, por exemplo, a matéria de adivinhação da Trelawney ou as ideias malucas da Luna Lovegood. Que nesse caso ela até que não tá tão errada. Rony Weasley, embora seja extremamente leal como um lufano, nunca houve indícios de que ele poderia ter sido enviado para a casa de Helga Hufflepuff. E lá em Cálice de Fogo, ele vira as costas para seu melhor amigo, o Harry, quando o próprio Harry havia sido selecionado para o torneio Tribruxo e não acreditar que Harry realmente não queria participar daquilo. E mesmo não sendo uma regra, o Rony vem de uma família que, há diversas gerações, todos os integrantes foram selecionados para a casa da Grifinória. E como eu disse, mesmo a questão familiar não sendo uma regra, é inegável que o Rony teve diversos atos de coragem durante todas as sagas, o que provam que ele realmente era um grifinório de fato. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo meu, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se vocês acham que algum deles não deveriam ter ido para a casa da Grifinória.
e comenta o porquê. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!